Olá, povo de Deus, povo abençoado. Eu aqui para a gente falar mais da palavra de Deus, o que Deus tem a nos falar hoje, através das suas escrituras sagradas. Hoje um dia especial para os cristãos, um dia que foi difícil, que foi o dia que Cristo foi crucificado, onde lavou com sangue os nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Através da sua palavra, através das suas escrituras, há milhares de anos nós temos recebido, nos dias atuais, recebido sempre de Deus, o discernimento da sua palavra, para podermos, através desses canais, como agora estou falando, através de um vídeo para o YouTube, pregar a palavra que Cristo, Senhor Jesus, e as suas escrituras desde os tempos antigos está escrito. Quero pedir a vocês para a gente orar e logo em seguida a gente abrir a palavra. Poderoso Deus, Pai eterno, dono do ouro e da prata, Senhor, sabedor de todas as coisas. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos através dos que estão aqui presentes e dos que nos escutam através desse vídeo. Que esse vídeo e essa oração e essa palavra possa chegar ao coração de quem escuta, para que a salvação e a palavra de Cristo Jesus possa chegar ao seu coração nesse dia, para que através dela podemos encontrar a paz interior e a paz que necessitamos, para que podemos afastar de nossas casas e dos nossos lares os inimigos e as flechas malignas que nos atingem. Que a flecha da pandemia e da doença que assola a nossa terra, o nosso país, estado, município, possa se afastar da nossa tenda, que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi lavado por nós na cruz do Calvário, seja remido e nos proteja deste mal. Senhor, Filho de Davi, usa-me esse teu filho, através das tuas escrituras, para que possa aqui ler e poder interpretar a palavra aqui falada, para chegar aos corações dos que te buscam. Não podemos nem um instante cochilar, vacilar, toscanejar, nem de um lado para o outro, mas sim seguir em frente, mirando e buscando a salvação, porque a nossa salvação está além do sol, mas devemos buscar aqui na terra para podermos viver com abundância e que o Senhor Jesus possa nos dar o entendimento e a sabedoria. Ó Pai amado, desde já, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Irmãos, quem tiver com a Bíblia, pegue, leia, acompanhe. Dá uma pausa no vídeo e busca a Bíblia. Procure acompanhar a palavra de Deus que aqui vai ser falada. Em Romanos 10, 13 e 17, carta do apóstolo Paulo, escreve aos Romanos.
Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17. Carta que Paulo escreve aos Romanos. Paulo escreve essa carta para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Por meio do Evangelho, a fé vem pelo ouvir. Título no entendimento a mim dado, que Deus possa poderosamente falar conosco através da sua palavra. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como creram naquele de que não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos é os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam as boas coisas, as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías já profetizava. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13. No 14, como pois invocarão aquele que quem não crê? Como invocar se não crê? Como crer naquele que não ouviram? Como crer naquilo que não escuto? Que não ouvi? Como posso crer? E como ouvirão se não há quem pregue? Como posso ouvir se não tem a quem pregue? Como posso crer se não ouvir? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: formoso é os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz o Senhor: quem creu na nossa pregação, Senhor? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus indaga algumas perguntas. Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, aos crentes, aos cristãos da época, como eu falo, já falei em alguns vídeos, que a palavra de Deus, ela é sempre atualizada. Ela é a notícia de hoje, ela é a notícia de amanhã. Você não precisa buscar em outros meios, em outras maneiras, em jornais, notícias alguma. Se você buscar verdadeiramente essa palavra, você vai encontrar tudo. Ela é o ontem, o hoje, o amanhã, o sempre. Como posso crer na palavra de Deus? Como posso crer nas Escrituras sem escutá-las? Quem crê na pregação, se os pregadores não foram enviados a pregarem a palavra de Cristo, o Senhor Jesus? Que pela data de hoje é lembrado. Creio que não celebrado, eu não celebro essa data, mas lembro-me como a data que Cristo foi crucificado e lavou os nossos pecados na cruz do Calvário. Morreu por nós, para que através da sua morte, do seu sangue ali lavado, nossos pecados sejam justificados. Somos seres humanos, falhos, cheios de pecados.
Mas através do sangue de Cristo Jesus, podemos pedir perdão e buscar verdadeiramente a sua palavra. Quantas vezes, creio eu que não sou eu, mas pregadores, evangelistas, homens de Deus, homens que buscam e entregam a palavra de Deus a quem escutam, a gente escuta assim: eu já creio no Senhor, eu não preciso ir à igreja, oh, aleluia, eu não preciso ir ao templo, eu já creio em Deus, eu já creio em Cristo Jesus. Oh Deus, eles não sabem o que dizem. Quem fala isso não sabe o que diz. A própria palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir. Ô fariseu, como tu tem fé, como tu crê, sem ouvir a palavra de Deus? Como tu falas que já crê, que está salvo, alguns dizem que até salvo está. A fé não vem do próprio homem. A fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. É ouvir o que é certo. É da informação certa. A fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não diga que tu és crente sem ouvir a palavra de Deus, que não precisa ouvir a palavra de Deus. Aqui as perguntas são indagadas. Como, pois, invocarão aquele que não crê? Como tu vai invocar o Senhor? Senhor, olha por mim, me socorre. Se tu não ouvir a palavra de Deus, não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala. E como crerão naquele de quem não ouviram? Como crer naquilo que não escuto? Como vou crer naquilo que não escuto? Mas é escutar a coisa certa. Oh Deus! Em Mateus, no capítulo 17, 14, no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, (14:16), e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvires, mas não compreenderes, e vendo, vereis, mas não percebereis. Não é só ouvir, é ouvir e deixar a palavra entrar em teu coração. É praticar a palavra, é receber. Não é você começar a assistir esse vídeo e já tirar, já pular, já excluir, não ouvir. Ou o meu vídeo, ou de qualquer outro profeta do Senhor, evangelista, pregador, missionário, pessoas que levam a palavra de Deus até você. Até quando você não pode ir a um templo, eles vão até você através de um vídeo, de uma live, de uma missão. No versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos,
para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, se converta e eu cure. Deus quer nos curar. Ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Deus quer nos curar. Deus quer nos dar livramento. Deus não quer dar paz. Deus não quer nos dar o refrigério da alma. Ele deu teu filho unigênito para morrer por nós. Nós somos pecadores. Até Cristo Jesus, sabendo do que estava escrito, do que viria para ele, ele orou 3 vezes ao Pai: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Quem dirá nós, meros pecadores? Precisamos orar ao Senhor. Cristo nos ensinou. Nós somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Vocês têm noção? Foi cuspido, praguejado, deram na cara dele, enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, como rei dos judeus, açoitado, arrancado sua carne através das chicotadas, carregado uma cruz. E ele sabia de tudo isso. Ele veio sabendo de tudo isso. E morreu por mim, por você. E através dele e do ouvir as tuas palavras, nós alcançamos a salvação. Mas precisamos ouvir a palavra certa. Não pereça, meu irmão. Essa vida é passageira. Essa vida mundana não vai te levar a nada. Ela vai te levar à cova. Ela vai te levar ao pior. Escute a palavra de Deus. Dê essa oportunidade a você mesmo. Receba com o coração. Receba de Cristo Jesus a salvação. Converta-se enquanto pode. Deixe Deus agir em sua vida. Em João capítulo 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus aqui nos fala: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a palavra de Cristo Jesus e crê no Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa morte para a vida é a morte de hoje. Aceitando Cristo como seu Salvador, deixando Deus agir em tua vida, ouvindo as palavras dos pregadores, dos evangelistas, dos missionários, dos pastores, de todos que aquele busca de todo o coração. Nós não queremos ir para a cidade de ouro que espera por nós sozinhos. Nós queremos levar você também, para que você morra e viva. Para que você tenha vida eterna, você tem que morrer. Mas é morrer em Cristo Jesus. Tem que crer na palavra de Deus.
tem que crer em Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Não tem outro intercessor. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Não existe outro intercessor. Creia na palavra de Deus. Quem crê verdadeiramente era morto e hoje vive. Eu vou ler só mais um versículo. Em Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não esqueça o que Deus falou contigo hoje aqui. Não esqueça. Voltando lá em Mateus. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouviu e não ouviram. Mateus capítulo 13, versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvires, mas não poderei. Ouvindos, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Eu tinha lido aqui, mas faltou ler o 16 e o 17, que é para poder você receber. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados os olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e o não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. O profeta Isaías já anunciava isto para muitas gerações futuras, até os tempos de hoje atualizados. Mas se você tem a oportunidade de ouvir, ouça verdadeiramente, ouça a palavra de Deus na tua vida. Não deixe o inimigo te tragar. Em Tiago 1,25, o homem que não esquece, ouve e pratica, será feliz naquilo que fizer. Oh, aleluia! Obrigado, Deus, poderoso Deus. O homem que não esquece, ouve e pratica, será feliz naquilo que fizer. O homem que não esquece a palavra. Não esqueça a palavra de Deus hoje ao seu coração. A fé vem pelo ouvir. Se você escuta, se você guarda, se você a pratica, tudo que fizer será feliz. A palavra de Deus é que está falando, não sou eu. Que Deus o proteja poderosamente. Vamos orar para encerrar. Pai amado, Pai misericordioso, bendito Deus, usa esse teu filho, ó Deus, filho de Davi, que morreu por mim e por você, que aqui escuta.
Agradecemos a palavra que hoje ministrada, Senhor. Agradecemos de Ti o fôlego da vida. Agradecemos de Ti a família. Oramos aqui, Pai, pelos enfermos, pelos que se encontram em leito de UTI, pelos que não conseguem mais Te ouvir, porque estão entubados. Senhor, passa Teu manto e protege todos esses enfermos, cura as enfermidades, Senhor. Mas lembrando que não seja feita a minha vontade, e sim a Tua, ó Deus. Que seja feita a Tua vontade, ó Jesus. Mas o Senhor conhece o desejo dos nossos corações. Abre portas de emprego onde não tem, Senhor. Abre as portas do financeiro das empresas que estão passando por dificuldade. Abre as portas da felicidade do casamento, Senhor. Muitos destruídos pela dificuldade financeira ou por outras mazelas da vida. Abençoa a tua irmã, Senhor, o teu irmão aqui que te escuta, Pai. Abençoa ele, protege, afasta toda seta maligna, afasta o inimigo, afasta aquele que quer destruir, aquele que veio para matar, destruir, roubar. Não deixa que o inimigo traga a sua vida. Afasta dele, Senhor, tudo que é de mal. Converte o teu coração. Escuta a palavra de Deus, escuta a palavra de Cristo. Escuta. Procure a Deus enquanto pode. Enquanto tu tem fôlego. Enquanto tu tem vida. Porque quem morrer em Cristo Jesus, esse voltará para casa. Volte. E não se esqueça. A fé vem pelo ouvir. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus os proteja grandemente.